Olá pessoal, eu me chamo Washington e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, hoje eu queria conversar com vocês sobre essa HQ que acabou de chegar nas bancas e livrarias da cidade. Trata-se de Batman, o Triunfo do Pinguim. Que traz essa bela ilustração do pinguim aqui, tá vendo? Bom, esse encadernado de 128 páginas, ele chega com esse mesmo formato americano, né? Padrão, né? Capa dura, lombada quadrada e o miolo todo em papel couché colorido, galera. Tá? Ao preço de R$ 66,67, isso no site da Amazon, tá? Eu acho que nas bancas ele tá por volta de R$ 75, uma coisa assim, entendeu? Pois é, esse encadernado então ele traz duas histórias aqui. A primeira é o título aqui, tá? É uma história do Pinguim, né? Um especial do Pinguim. E esse especial do Pinguim, ele é escrito pelo John Strander e desenhado pelo Joe Staton, né? Que são dois veteranos, já trabalham em várias histórias do Batman, né? Inclusive essa história que eu tenho aqui, tá vendo? De Volta à Sanidade, tá? É exatamente dele, do Joe Staton, tá? E tem uma segunda história, que trata-se de uma minissérie em 3 partes, que é escrita pelo Tom Peyer e desenhada pelo Tony Harris. O Tony Harris, gente, é um artista de mão cheia, sabe? O cara, ele tem uma arte realista e muito bonita. Ele foi o artista do Starman, né, que é uma série de sucesso ali ao lado do James Robson, né? E também do Ex Machina, outra série de muito sucesso, com quem ele trabalhou com Brian K. Vaughan. Tá, a arte do cara é muito bonita. Eu vou mostrar para vocês tudo, tá? Como eu sempre faço, né? Eu vou mostrar para vocês. Pois é, nessa primeira história do Pinguim, ele resolve se tornar o homem mais rico de Gotham City, né? E aí derruba Wall Street e tal, o cara sai numa ascensão. Claro, o cara é um tremendo salafrário, né? Ele rapidamente começa a ficar rico, né? Só que Gotham City já tem o seu filho mais rico, né? Que é o Bruce Wayne, que é simplesmente um dos homens mais ricos do mundo, né, cara? E não obstantemente, Bruce Wayne é o Batman, né? Então ele vai ter que enfrentar as duas facetas desse mesmo homem, né? Que é o Bruce Wayne e o Batman. E a coisa vai complicar pro lado dele, tá, gente? Na segunda história, a gente vai conhecer, chama-se Irresistível, né? É uma história em 3 partes, ok? E a gente vai conhecer um indivíduo aqui que ele nasceu com uma deformidade, tá vendo? Ele é muito feio, tá vendo? E ele tem sérios problemas, crises, né, existenciais por conta disso. Ele acha que os pais dele não gostam dele, né, por causa da aparência repulsiva dele. Só que ele tem um dom. Quer dizer, quando ele toca na mão do indivíduo, seja qualquer indivíduo, esse indivíduo faz tudo o que ele mandar, entendeu? Então ele usa desse dom e aproveita de garotas e tal, né? Círculos de amigos, emprego, né? Então ele faz a festa, entendeu? Só que ele acaba se metendo com quadrilhas mafiosas, entendeu? E nesse círculo criminal que ele começa a se envolver, ele dá de cara também com o Pinguim e começa a manipular o Pinguim, né? Usando esse dom dele, que chama a atenção do Batman rapidamente, né? Então ele vai ter que confrontar o Batman, quer dizer. São duas histórias básicas, entendeu, gente? Não são histórias ruins, entendeu? Mas são histórias legais para você curtir. Mas aqui o bem é o bem, o mal é o mal, entendeu? Sabe? É uma história de super-herói. Quer dizer, são duas histórias de super-heróis. Mas o que eu acho aqui de errado nessa edição, gente? É essa capa aqui, ó. Sabe por quê? Essa capa aqui, esse gibi, O Triunfo de um Pinguim, ele foi lançado nos Estados Unidos em 1992. 1992 era o ano do segundo filme do Batman, segundo longa do Batman, ali capitaneado pelo
Tim Burton, né? Ainda com o Michael Keaton, entendeu? E os vilões que foram escalados para esse novo longa era o Pinguim, que foi interpretado pelo excelente Danny DeVito, e a Mulher Gato, que foi interpretado pela belíssima Michelle Pfeiffer, entendeu? Então, a DC, como de hábito, né, lançou vários especiais do Batman e com os dois vilões do filme, era o Pinguim e a Mulher Gato, ele lançou esse gibi do Pinguim e lançou um outro da Mulher Gato, tá? Só que esses gibis nunca chegaram no Brasil. Estão chegando, esse está chegando agora, esse aqui, tá? Porque na época quem detinha os direitos de publicação desse material era a Abril Jovem, que eu já expliquei para vocês, né? Eu tenho um vídeo aqui falando, né, da linha Premium, que foi o tiro no pé da editora Abril. Eu aconselho que vocês deem uma olhada. Ela não sacou muito bem essa transição, né? Quando os quadrinhos passaram daqueles quadrinhos comuns, de quadrinho de linha mensal, os quadrinhos de luxo, entendeu? Então ela achava que esses quadrinhos de luxo não eram tão importantes, né? Tanto que ela nunca lançou um em capa dura. Esses gibis saíram em capa dura já nos Estados Unidos, nos anos 90. Mas aqui não saía, porque ela não acreditava nisso. Aí a Panini veio e provou para todo mundo que a capa dura dá certo, e hoje todo mundo quer comprar o seu gibizinho em capa dura, e acho que quase tudo que a gente imagina de especial sai em capa dura, né? Pois é, só que além desse gibi aqui, com essa pintura belíssima aqui, o artista escalado para fazer essa capa foi um artista que é aquele cara, artista completo, né? Que ele desenha, é nanquim, é cor, é pintura, né? Então ele pinta duas capas. Ele pinta essa aqui para o Pinguim e pinta a outra para a Mulher Gato. Sendo que quando elas são colocadas uma do lado da outra, elas se conectam, gente, e formam um painel belíssimo, entendeu? Só que aqui a Panini publicou, tá, usando essa moldura aqui, ó. E ficou muito ruim essa moldura. Essa moldura aqui, ela pertence a essa série aqui, ó. Um Conto de Batman, né? Na verdade é Legendas of the Dark Knight, quer dizer, Lendas do Cavaleiro das Trevas, mas que aqui ficou conhecido como Um Conto de Batman, tá vendo? Aqui, ó. Outro exemplo aqui, tá vendo? Isso aqui foi lançado pela Panini já, tá vendo? Então ela utilizou essa moldura, e essa moldura, tá? Ela tirou muito do charme da arte do Brian Sufrese, entendeu? Tanto que aqui dentro, eu vou mostrar depois com mais detalhes, mas aqui dentro você tem ela na íntegra. Olha só, gente, como é que esse desenho é bonito. Agora, eu achava que ficava melhor se a Panini tivesse lançado esse especial do Pinguim, né, com a capa do Pinguim, sem essa moldura, né, do Conto de Batman, e lançasse também a da Mulher Gato. Que aí vocês iam juntar uma com a outra e vocês iam ver como é que o painel... Gente, fica uma coisa linda, entendeu? A Mulher Gato do lado do Pinguim e a cidade toda iluminada ao fundo, né? Muito bonita, entendeu, gente? Só que ela utilizou essa moldura. Deixa eu mostrar para vocês um pouco da arte, tá? Aqui, estão vendo aqui, galera? Tá vendo, ó? Essa moldura, ela é dessa série aqui, tá? Que é um dos títulos mensais mais bacanas do Batman. Eu coleciono também o Conto de Batman, né? Que era o Legendas of the Dark Knight nos Estados Unidos. Mas ele tirou muito do charme da arte do Brian Sufrese, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha só, gente. Tá vendo? Aqui ela tá sem a moldura, tá vendo? Não é essa moldura aqui negra aqui que já reduziu muito, né? Cortou muito da arte do Brian, tá vendo? Mas olha só como é que essa pintura é bonita. E quando ele publica esse material aqui nesse formato, ele também inviabiliza, né, a possibilidade de lançar uma da Mulher Gato, né? Que completa essa capa aqui, tá vendo? Então a da Mulher Gato ela encaixa aqui. E aí forma um painel belíssimo, tá vendo?
com os dois personagens aqui e ao fundo a cidade de Gotham City, né? Toda iluminada, tá? É muito bonito, gente. Eu cheguei na ocasião, eu cheguei a ver, não adquiri, mas eu cheguei a ver nas importadoras, né? E realmente é muito bonito, tá? Então vamos lá. Então essa aqui é a arte do Pinguim Triunfa, tá vendo? O Joe Staton é um cara competente, tá? Não nego, tá vendo? Mas a arte dele é uma arte meia ainda assim, não é uma arte, sabe? Não é realista, né? Tá? Tá vendo? Não é assim, né? Aquela arte. Mas é bacana. Quer dizer, ela é competente, né? Ela dá o recado necessário, entendeu? Tá? Eu considero uma boa arte. Nada de muito. E quando você vê uma capa dessa, né? Você imagina que a arte vai ser uma coisa mais estonteante, né? Então é o que eu digo para vocês. Não, você não compra um livro pela capa, né? Tá? Então essa é a arte do Gestalt. Tá, vamos para a segunda história aqui, ó. A segunda história é essa aqui, né? É o Irresistível, tá vendo? Esse Irresistível aqui pertence a essa série, tá? Essa minissérie em 3 partes que está aqui no conteúdo é que justifica esse formato aqui, tá? Essa moldura aqui, entendeu? Que essa moldura é do Conto de Batman, né? O Conto de Batman, tá vendo? Então, eu acho que deveria ser esse aqui, essa minissérie bastaria. E publicar a do Pinguim numa série, né? Só um especial só dele, com a Mulher Gato também, um especial só dela, entendeu? Ficaria mais bacana. Então, essa minissérie em 3 partes justifica, né, a moldura ali, que estragou ali, tirou a beleza da arte do Bryan Steele Fraser. Tá vendo? Reparem como o Tony Harris tem uma arte muito mais bonita, tá vendo? Tem um traço mais fino, né? Mais realista, mais sutil, tá vendo? Que carrega uma beleza. E um detalhe, ele trabalha muito com nanquim, tá vendo? Ele é o tipo do artista em que as cores são apenas um detalhe, né? Ele pode, se ele desenhar em preto e branco, gente, a arte, tá vendo? Muita sombra e luz, tá vendo? Se ele usar só o nanquim, a arte ainda fica bonita, tá? Mas esse colorido aqui tá muito legal. Tá muito bonito, tá vendo? É a melhor história do encadernado, tá vendo? E que realmente pertence à série, né? Do Conto de Batman, entendeu? Olha o pinguim aqui, ó. Tá vendo? O Batman dele, ó. Bem legal, tá vendo? Esse ângulo aqui pegando mais de cima, não é? Tá vendo? Ele tem uns closes, sabe? Uns ângulos assim muito... Tá vendo a arte? É legal. É isso aí, gente. Então eu indico, recomendo para vocês. Acho que vale muito a pena. O preço de R$ 66,67 não está 66 centavos. Não está ruim, entendeu? Eu acho que vale a pena. E é claro, quem faz essa série como eu faço, então ela é fundamental. Ok? Bom, se esse vídeo serviu para alguma coisa, galera, eu peço que vocês deixem um like aí, se inscrevam no canal, me sigam aqui no Além do Crepúsculo, comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam desse programinha e não esqueçam de compartilhar com o mundo. E como eu sempre digo, a gente se vê.